Olá, prazer enorme retornarmos com Visão em Ação, toda sexta-feira, 21h40, aqui na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, uma nova edição preparada com muito carinho, especialmente para você. Também no YouTube, facilitando o seu acesso no momento que você tiver disponibilidade, para você poder acompanhar a nossa programação. Nova Friburgo tem uma característica muito interessante. Ela forma talentos, forma profissionais muito qualificados, mas também temos uma outra característica que também é muito relevante. Volta e meia nós conseguimos trazer para a nossa cidade profissionais de altíssimo gabarito e que fazem a diferença, que contribuem muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje a gente está recebendo aqui, nos estúdios da TV Cidade, Pedro Rivas, que é um profissional com vasta experiência na área de sustentabilidade, ESG, ele que é diretor da Futurability, depois você me corrija aí se estiver errado, Pedro, consultoria, também coordenador de programa de pós-graduação em ESG da SPM, uma das grandes instituições educacionais do nosso país, enfim, e vem para bater um papo com a gente, falando sobre a sua trajetória, sua formação, suas experiências, suas entregas profissionais, que têm contribuído muito numa temática que é tão importante para a nossa sociedade. Pedro, te agradecer demais aí pela sua disponibilidade, e eu sempre peço para os nossos entrevistados falarem um pouquinho sobre a sua trajetória, suas origens e como você vem para Nova Friburgo, e a partir de então a gente vai começar a trabalhar as temáticas associadas. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Visão em Ação. Legal, Marcelo. Satisfação tá Prazer aqui. tê-lo conosco aqui. Maravilha. Muito bom conhecer você, conhecer aqui também mais uma iniciativa sua, que você faz muita coisa, né? Então é Isso. difícil acompanhar você. mas muito bom essa interação e uma satisfação estar aqui, né? Aqui nesse programa mais uma vez. E então, né? Eu cheguei aqui em Friburgo para morar aqui em 22, mas eu já frequento bastante Friburgo desde 2011, digamos assim, né? Eu e a Twine, né? Então ela já frequenta até há mais tempo, minha esposa. Então eu vim da Bahia, né? Eu sou baiano, então eu vim para trabalhar, né, na Petrobras em 2005, um concurso que eu passei desde 2003. A minha formação original em comunicação e em publicidade, né? E entrei na Petrobras nessa época e a partir de 2011 eu ingressei numa jornada acadêmica. Então eu fiz um mestrado em administração na FGV, depois eu fiz um doutorado em administração, uma espécie de um convênio numa escola francesa, a Rennes School of Business, uma escola de negócios, né, na França, né, em Rennes. E justamente nessa época, em 2012, que eu comecei a trabalhar com gestão de responsabilidade social ambiental. E aí eu estava fazendo esse doutorado e resolvi estudar a gestão de responsabilidade social, olhando a perspectiva das teorias organizacionais, de cultura organizacional, de como que as organizações funcionam, né? Quais são os valores, quais são as premissas que as pessoas estabelecem dentro das organizações, né? E aí eu digo que foi uma época que o bicho da sustentabilidade me mordeu, né? Que você passa a olhar as coisas de uma perspectiva crítica, de você entender qual é o impacto, né, que as organizações geram no mundo, né? E foi uma época muito rica na minha vida, que eu conheci muita gente boa, como o João Sucupira, que foi um cara que trabalhou com o Betinho no Balanço Social, e muita gente legal que trabalha com isso. E também ali no Rio de Janeiro eu conheci muito, entrei muito em contato com o ecossistema de impacto positivo ali no Rio de Janeiro, ali na área da Goma, que foi um coletivo, né, que existiu ali na área de impacto também. Então conheci muita gente nesse campo, né? E Friburgo, desde que eu conheci, que eu tive por aqui, me deu muita vontade de morar por aqui. Então foi sempre um interesse da gente morar aqui. E aí, com a pandemia, acabou acontecendo essa história do home office, e aí foi possível a gente se deslocar para cá, e depois eu saí da Petrobras para empreender uma transição minha com a Futurability, você falou certo, que é a minha consultoria, é uma consultoria na área de sustentabilidade, na área de comunicação, em que a gente pensa estratégia, e a gente tem um dos nossos carros-chefes serviço, né, que é a área de relatório de sustentabilidade, né, que a gente pode falar sobre isso, que às vezes pode parecer muito distante para algumas pessoas, mas nada mais é do que um produto de uma gestão, digamos assim, bem feita, né, em excelência de sustentabilidade, né? Então, e aí tive uma passagem também, digamos que foi fundamental nessa transição, que está sendo fundamental, que é a minha entrada na SPM, com a criação de curso de extensão em ESG e depois um curso de pós-graduação em ESG, né?
para auxiliar a qualificar as pessoas, né? As pessoas se qualificarem para saber lidar com os diferentes processos que essa área demanda, né? Então, acho que a primeira visão é essa. Com certeza uma pessoa extremamente qualificada e que tem oferecido contribuições importantes e também essa característica da transição de carreira. Você falou, né, que a sustentabilidade te picou, né, o bichinho da sustentabilidade, e o bichinho de Nova Friburgo também, Pois né? é. Porque quem conhece Nova Friburgo acaba invariavelmente querendo vir mais ou até mesmo permanecer, ficar por aqui, né? Pedro, você participou da COP30, né? Queria que você desse um panorama geral, o que foi exatamente esse evento. Foi muito badalado na mídia, mas muitas vezes aquelas informações são muito sucintas, né? Muito superficiais. Queria que você desse um panorama geral para os nossos amigos e amigos. Maravilha. No ano da COP30, né, ano passado, eu já tinha o interesse, né, de criar um podcast. A gente está aqui num programa muito parecido, né, de entrevistas. Assim, eu já tinha interesse. E aí eu já tinha feito uma série de estudos e aí eu resolvi, em 2025, lançar um podcast, que é o podcast Dá Tempo, está no YouTube e no Spotify, focado em sustentabilidade e mudanças climáticas, né? Com essa perspectiva de trazer uma fala e uma perspectiva positiva, crítica, realista, mas que no resultado a gente tenha uma experiência, um conteúdo, uma impressão positiva desse assunto, que é muito difícil, né? Muito tenso, muito sério, né? E aí eu fiz essa primeira temporada entrevistando 15 especialistas, apesar de eu vir da área de eu já ter estudado um doutorado, etc., em gestão de responsabilidade social e ambiental, que abarca essa questão das emissões. Eu sou um publicitário, então esse aspecto de emissões não é uma coisa assim da minha origem de formação, né, direta, né? Não sou climatologista, não sou geógrafo, né? Então, e para mim é muito interessante conhecer melhor. Eu gosto de me aprofundar, de ter substância naquilo que eu vou falar, que eu vou tratar. Se você me permite um parênteses, Pedro, um dos grandes motivos para eu ter esse programa é exatamente essa possibilidade. Pois é. Nos últimos 10 anos eu já tive a oportunidade de entrevistar mais de 300 pessoas com conhecimentos diversos, e aí seria uma ilusão da minha parte achar que eu sei mais do que todo esse conhecimento acumulado por essas pessoas. E você há de concordar comigo que é uma posição muito confortável perguntar. É a melhor, né? É melhor, né? É a melhor. Que você aprende, você estuda, e você conversa ali com quem sabe mais aquele ponto, né? E aí eu fiz essa temporada, entrevistei 15 especialistas, gente como Carlos Nobre, né, que é o maior climatologista do Brasil, um dos maiores do mundo, né, que participou de um dos relatórios que, junto com o Al Gore, ganhou o prêmio Nobel, né, nesse estudo, e junto com dezenas de outros cientistas, né, do IPCC. Entrevistei Sérgio Margulis, que é um baita economista. IPCC, para quem não sabe, é o painel, né, intergovernamental, né, das mudanças climáticas, né, que foi uma estrutura criada, né, de cientistas, né, para justamente fundamentar as COPs, né, para fundamentar as decisões diplomáticas que são necessárias para a redução de emissões que geram o efeito estufa, né, que aumentam o efeito estufa, que geram as mudanças climáticas e o aquecimento global, né? Então, a gente fez primeiro essa temporada e eu já fiz ela com base de preparação para a COP. E aí eu decidi ir para a COP, né, com todo esse contexto de Belém lotada e tal. Eu falei, não, meu amigo, eu conversei com a pessoa, não, eu vou lá fazer a cobertura com esse objetivo de explorar esse novo campo e de trazer novidades em relação a isso e de entrar nesse campo, né? Então foi uma experiência muito rica. A gente realmente consegue ter uma leitura similar àquilo que é transmitido, mas realmente foi um evento assim histórico do ponto de vista de participação popular, de participação dos movimentos sociais também, de ativistas, né? Apesar de todas as limitações que o evento pode ter, e apesar de a gente ter uma ministra, por exemplo, né, dos povos indígenas, dos povos originários, né, a Sônia, né, sempre existe uma limitação na escuta, uma limitação da participação desses povos no que chama da Zona Azul, que é uma área limitada, que é onde acontece a principal parte do evento. É o evento, de fato, das discussões diplomáticas acontece nessa Zona Azul, né, nessa Blue Zone, né, e o resto a parte de fora tem muita coisa que acontece, mas é uma programação mais paralela, complementar, digamos assim, muito institucional, né? Então a gente tem aí, assim, quais são os principais elementos que eu poderia
destacar, né? Pedro, a gente está praticamente finalizando aqui o primeiro bloco, só para a gente poder dar uma interrompida, a gente volta no segundo já com essas suas observações, esse aprofundamento em relação à COP30. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade Pedro Rivas para falar sobre sustentabilidade e no finalzinho do primeiro bloco ele começou a abordar sua participação na COP30. E aí, Pedro, vamos dar continuidade aqui abordando o que efetivamente aconteceu. Você falou da Blue Zone, enfim. Sim, vamos lá. Então, assim, o que a gente tem dos principais pontos, né? Havia desde sempre, né, uma expectativa em relação ao que o próprio presidente Lula colocou como a criação de um mapa do caminho que venha nos afastar do consumo dos combustíveis fósseis, né? Ou seja, de uma redução gradual, ordenada e justa, né, dessa redução. E houve um movimento grande que eu pude acompanhar de perto também. Quem quiser ver um pouco desse conteúdo lá no nosso canal da Tempo, eu gravei entrevista com o Carlos Nobre e eles criaram um pavilhão da ciência planetária, que foi uma encomenda da CEO, Ana Toni, e do CEO da COP30, o André Corrêa do Lago, para que a ciência, os cientistas trouxessem informações substanciais ligadas ao clima para pautar, né, o evento, a conferência, as discussões. E foi feito esse pavilhão, e esses cientistas, num dado momento, eles estavam sentindo que não estava tendo, digamos, uma penetração desses assuntos na discussão. Eles escreveram um manifesto. Inclusive, a Ilona Zabó estava junto, estava acompanhando esse movimento, acompanhou o Carlos Nobre e o outro cientista, que agora eu não vou lembrar o nome dele certinho. E aí fizeram uma espécie de uma comitiva até uma área principal para entregar aos delegados dos países, né, essa carta, né? Isso foi feito, então foi dado bastante visibilidade, teve muita manifestação até dentro dessa Blue Zone em relação a essa pressão, né, a pressão para que tivesse decisões, mas no final houve uma certa frustração grande assim, nesse aspecto, porque o assunto nem entrou, nem foi citado no texto final, né?
Nas semanas passadas, teve um evento na Colômbia, inclusive, que foi proposto nesse evento, né, que foi uma conferência focada no afastamento dos combustíveis fósseis, né? Aconteceu agora, então teve lá também o presidente da COP30, a CEO, tiveram lá nesse evento também, Marina Silva também, falaram lá. Então, o que é que eu posso resumir assim, né? Que houve uma contribuição simbólica dessa pressão, Sim. de que não dá mais para a gente simplesmente ignorar esse aspecto, né? E aí tem outros assuntos ligados à adaptação climática, a financiamento, a questão das cidades, é um assunto absolutamente preocupante, né? As questões transversais de diversidade e muitos outros aspectos também da COP. É um evento gigantesco. Gigantesco, né? Você comentou no iníciozinho da sua participação sobre o ano de 2011, que foi um ano emblemático aqui para Nova Friburgo, para a região serrana, em que nós, infelizmente, sofremos uma das maiores tragédias climáticas da história mundial. Sim. Tivemos cerca de 1.000 óbitos só em Nova Friburgo, quase 500 pessoas perderam suas vidas numa única noite. Enfim, então a gente teve aí, tanto naquele momento Sim. quanto posteriormente, o trauma, né, por conta de tudo aquilo que aconteceu. E aí a pergunta que eu te faço, em especial essas cidades, né, que acabam tendo um risco maior, o que você imagina a partir de todo esse conhecimento, todas essas suas experiências e essas trocas de informações com especialistas, o que você acredita que uma cidade, uma região como Nova Friburgo, como a região serrana, precisam fazer em termos de proteção, prevenção, para mitigação dos riscos, né? Sim. É um assunto bastante complexo, né? E aí tem uma série de saberes necessários aí para esse contexto. O que a gente vê? Tem uma coisa que eu vejo que você deve concordar, né? Que a gente em Friburgo tem muita gente boa e muita gente querendo fazer. Sim. E muitas vezes muita gente fazendo no seu canto, né? Sim. Fazendo iniciativas isoladas, né? Eu vejo que você é inquieto essa... Eu tento conectar. Você tenta fazer essa conexão, né? Eu acho muito interessante que tenha gente pensando isso e olhando isso, porque é um olhar fundamental. E aí a gente pode, eu destacaria assim, um aspecto fundamental, que apesar de ser necessário e ser fundamental que existam essas iniciativas isoladas, a gente sabe que tem que ter uma ação do poder público que seja de fato centralizador, né? Enquanto isso não aconteceu, eu acho muito difícil você ter uma resolução, né? Porque os municípios precisam ter, né, esses assim, planos de ação climática que cuide tanto da adaptação quanto da mitigação, né? Eu vejo que em Friburgo, como você mesmo esteve dizendo, né, essa questão de como aconteceu em 2011, eu vejo que assim, essa questão das moradias em situação de risco, né, ou seja, das moradias em situações vulneráveis, e que a gente não... eu sei que há iniciativas na cidade, até com o envolvimento do governo da China, né, de projetos para poder você ter uma resiliência maior nesse aspecto, tem iniciativas, mas me parece que as iniciativas precisam responder à maior altura à criticidade do que aconteceu, né? E isso envolve capacitação da prefeitura para você poder, dos servidores, e vontade política para você capacitar esses servidores, para você criar projeto, para você trazer capital, para você estruturar realmente conhecimento. Porque, e aí tem um outro ponto que também acho que você deve concordar, que como a cidade é um polo também turístico, ecológico, né, eu vejo que tem um potencial enorme de você traduzir essa competência nossa, essa competência, eu falo nossa, tá vendo? Já sou friburguense, né? Já incorporou. Já sou friburguense. Então, há uma competência da cidade para o turismo e para uma perspectiva sustentável. Então, Friburgo tem toda a capacidade de ser uma potência verde, como você propõe, né? De ser uma cidade que pode falar sobre negócios sustentáveis, sobre turismo sustentável, sobre turismo de base comunitária, sobre produção sustentável, moda sustentável, reciclagem, inclusive na educação de sustentabilidade. Temos pessoas aqui de referência na cidade em relação a isso. Os parques, né, as PPN, né, as reservas naturais que nós temos aqui, privadas, né, e que isso fomente
um espírito de adaptação, de mitigação, de conhecimento do clima. Isso aqui pode ser uma cidade de referência. Exemplo para o mundo. Um exemplo para o mundo de olhar para trás, não pelo que se está fazendo, mas pelo que se pode fazer. Isso. Porque, assim, por exemplo, né, eu já pesquisei um pouco sobre o que aconteceu em 2011. O que é que eu visualizo? Em primeiro lugar, a gente sabe muito pouco sobre o que aconteceu. Sim. Sabe muito pouco. O que é que aconteceu? Quais foram esses... Eu vejo que precisaria ter, por exemplo, para começar, um memorial dessa tragédia. Tinha que ter um memorial dessa tragédia na cidade. Entende? De quais foram as áreas? O quanto que essas áreas estão sujeitas a acontecer de novo se voltar. A gente vai ter um El Niño agora de proporções fortes, com uma perspectiva de desastres climáticos no sul do país e no Brasil todo. Sim. Isso é uma coisa séria que está acontecendo. E aí o que eu vejo, e aí por isso que eu trouxe essa perspectiva da tempo, porque o medo e o pânico não engajam. Não engajam. Então a gente precisa criar formas interessantes de trazer as pessoas para esse assunto. Eu estava falando com você que a gente vai começar agora a 3ª temporada do nosso podcast, aí, que ele vai chamar Dá Tempo Porque Elas Existem. E vai ser uma temporada para falar de infância e clima, né? Então, assim, de tanto do impacto das mudanças climáticas na vida das crianças, quanto falar da importância da natureza para as crianças e para o ser humano. Então, assim, por quê? Tudo isso que está acontecendo, que se discute na COP, está filosoficamente e intrinsecamente ligado à nossa desconexão com a natureza. Sim. Né? Então, eu estava conversando ontem com a Isabel, que vai ser uma das nossas entrevistadas, a Isabel Souza, que é psicóloga. Excelente profissional. E ela tá... Mais uma que vem para Nova Friburgo para oferecer contribuições importantes. E aí a gente está... eu vou conversar com o Instituto Alana, eu vou conversar com a Fundação José Luiz Setúbal, que é patrocinadora do projeto, eu vou conversar com o Instituto Conexão Natureza, com a Mônica Oliveira, que são pessoas que está se desenvolvendo, né, já há alguns anos, né, já tem uma base de conhecimento acadêmico sobre isso, assim, o potencial da natureza de restaurar a nossa condição psicológica, emocional, de como você construir de outras formas. Potencial regenerativo, né? Exatamente. Então, eu vejo que é muito difícil, né, você tratar de clima de uma maneira muito isolada, de uma maneira porque é um tema precisa difícil, ser ecossistêmico. Ele tem que ser mais abrangente para a gente poder... Porque no final das contas a gente está falando sobre aproveitar a vida, né, Marcelo? Sim. A gente está falando sobre isso. Sobre nós, né? Sobre nós. Estamos recebendo aqui na TV Cidade Pedro Rivas, ele que é diretor CEO da Futurability Consultoria, profissional especializado, coordenador também de pós-graduação em ESG da ESPM, um baiano que está radicado em Nova Friburgo, oferecendo contribuições importantes para a nossa comunidade. Já retornamos com o 3º e último bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar.
Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da De Moraes Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? De Moraes Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Estamos retornando com a Visão em Ação 5.0, recebendo hoje Pedro Rivas, ele que é CEO da consultoria Futurability e também coordenador de pós-graduação em ESG da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma das grandes instituições educacionais do nosso país. Vamos começar desmistificando essa sigla, né, Pedro? Sim. Muita gente fala ESG, ESG. O que é exatamente isso e qual é o papel dessa cultura organizacional no desenvolvimento dessa política Sim. que a gente considera tão importante? E tem quem fale também ASG, né? Ainda tem isso por causa do ambiental, né? Exatamente. Gente que se recusa à palavra estrangeira, né? Ao estrangeirismo, como se fala. O cara dá um follow-up, faz um meeting, controla o budget, mas não pode falar ESG. Não. Exatamente, porque ESG, né, em inglês, é Environment, Social, Governance. Isso. Né, em português, Ambiental, Social e Governança. Que são aspectos, são dimensões que as empresas foram, ao longo das décadas, sendo cobradas a observar. Eu gosto de falar assim, que a gente pode entender como uma perspectiva complementar de gestão, digamos assim. Por quê? Por que passamos a falar sobre isso? Por que teve que falar sobre isso? Por que simplesmente a gente não tocou a vida fazendo a administração como sempre? Porque a maneira como se pensou, se estruturou a geração de riqueza, houve uma tendência de não se observar uma série de aspectos. Sim. Né? Aspectos subjetivos, aspectos ligados à saúde do trabalhador, à saúde psicológica, aos impactos ambientais, ou seja, a empresa às vezes ela pode estar cumprindo a lei, mas existe um aspecto do que se chama de externalidades, né, que é bastante questionável, daquele processo. Tipo, uma empresa que vai construir uma barragem num determinado lugar, ele simplesmente, às vezes, quintuplica a população daquela cidade, daquele local no interior, e isso tem uma série de impactos, porque a cidade não tem estrutura, não tem médico, não tem hospital, não tem segurança para isso, e fora o tanto de problemas, às vezes até de assédio sexual, de violência sexual, que acontece com tantos empregados fora de casa, naquele local ali. Deixa eu fazer um paralelo muito rápido, Sim. porque a gente está vivendo essa semana que a gente faz essa gravação, um risco do Estado do Rio perder boa parte dos royalties do petróleo, né? Sim. E muitas vezes não se associa essa compensação às externalidades negativas pelo fato de você ser um Estado produtor. Sim. Então a gente acaba tendo muitos danos aos municípios, né, para as próprias cidades, por conta de sermos Estado produtor, e a compensação decorrente dos royalties tem a ver exatamente com a mitigação dessas externalidades. Sim. Então, só fazendo um paralelo, porque é um pouco a problemática que a gente vive hoje também. E o problema de que você normalmente não tem uma contrapartida Exatamente. da aplicação desses royalties na cidade para você corrigir esses problemas, né? E potencializar. Então, a gente viu, né, especialmente a partir da década de 90, o pensamento da responsabilidade social corporativa. Então, você tem desde a década de 80 e de 89, né, o pensamento do desenvolvimento sustentável, né, que se desdobra nas empresas pela responsabilidade social ambiental corporativa. E aí você tem como grande diferencial do ESG, para dizer assim, uma perspectiva do olhar do mercado financeiro, ou seja, o acionista que ele não quer perder dinheiro com uma empresa que não esteja sendo responsável social, ambientalmente, ou em aspecto de governança ligado a combate à corrupção, à transparência, ao compliance, né? E aí você começou a ter investidores ESG, que chamava, né? E que se chama ainda, né? São investidores que têm uma predileção, uma atenção com esse aspecto.
E aí esse assunto, ESG, ele acabou meio que se tornando sinônimo de responsabilidade social corporativa, mas ele necessariamente, do ponto de vista conceitual e de para onde as coisas estão se dirigindo, resumindo, a gente está falando sobre gestão de risco. Certo? Então é uma gestão de risco qualificada, especialmente naqueles riscos que têm o potencial de afetar as finanças da empresa verdadeiramente. Né? E aí que entra a questão das normas IFRS S1 e S2, que é empresas de capital aberto agora, né, são empresas que têm ação na Bolsa, que vão ter que, a partir desse exercício de 2026, apresentar relatórios que falem sobre isso. Como é que esses riscos e oportunidades podem impactar as demonstrações financeiras das empresas. Né? Então, é um assunto que veio para ficar. Que a gente vê que tem um hype, depois ele cai um pouco, mas ele não vai desaparecer. Quando institucionalizado por conta de uma obrigatoriedade legal, tende a ser incorporado. Mas aí você tem um outro desafio, que é o desafio cultural, né? Como é que você avalia essa questão? Sim. O que eu vejo é que, assim, vamos colocar assim, né? As empresas, né? Elas funcionam dentro de construções sociais, né? Então, ou seja, a empresa tem ali vamos pensar assim, um CEO, né? Uma liderança, e você tem ali, quando empresas menores, vamos pensar numa empresa familiar assim que foi se desenvolvendo, né? Você tem muitas vezes uma empresa que ela tem valores próprios, ela tem suas premissas, a forma daquela família, por exemplo, conduzir a organização, e ela vai se desenvolvendo com pessoas, contratando líderes, projetos, programas, que tem aquela cara, né? Aquele mesmo jeito, aquela mesma forma de operar. Quando a empresa começa a se desenvolver muito, né, crescer muito, ela geralmente chega num ponto que ela precisa começar a pensar na cultura. Por quê? Porque você não consegue que todo mundo pense igual a você. Já são, às vezes, muitas diretorias, às vezes você tem uma atuação em outro país, aí você tem uma outra cultura, e aí você tem uma necessidade de pensar na cultura da organização. Bom, qual é a cultura aqui? Qual é o nosso jeito de fazer as coisas? Né? Então vocês estão aqui na TV Cidade. A TV Cidade precisa de uma disciplina para funcionar. Sim. As coisas têm horário, tem hora de começar, hora de terminar, tem uma qualidade técnica. Então tudo isso são as formas que uma organização faz. Quando você cruza isso com sustentabilidade, quando você começa a conversar esse aspecto com sustentabilidade, você tem um desafio e uma oportunidade de pensar como que você pode, quais são as estratégias e as oportunidades de você trazer esse valor da sustentabilidade, que é um valor muito ligado à ética, a pensar o outro, a ter empatia, a ter responsabilidade, a ter proatividade, a diligência, né, de você entender qual pode ser o meu impacto. Com essa operação aqui, como é que estão os empregados, como é que estão as comunidades. Então, de você tentar fazer essa costura. Como que esse interesse em ser sustentável pode conversar com a minha organização. Né? Eu costumo trazer assim como desafio para os alunos, como proposta, que às vezes a gente vê pessoas que estão ali dentro de uma organização chateado porque o cara se torna um especialista em sustentabilidade e não consegue fazer as coisas porque a liderança não quer. Isso. E eu costumo falar, olha, tenta encontrar quais são os valores positivos que tem nessa organização, o que ela faz de bom. Porque às vezes esse cara, ele é muito fechado, é um cara, né, de uma outra geração, muito fechado, mas veja, às vezes é um cara sério. Às vezes é um cara pontual. Isso. Então, se ele é pontual, é porque ele tem um respeito com as pessoas. Né? Se ele cumpre a palavra, é porque ele tem um respeito com as pessoas. Sim. Ele fala a verdade, então ele tem um compromisso com a verdade. Então procura encontrar aí, através disso, falar, olha, você não tem esse compromisso com a verdade? Então, tem algumas leis aqui que a gente está precisando avaliar. Então, de buscar esses caminhos de expansão da cultura. Porque no final a gente está falando sobre isso. Exatamente. E Pedro, a gente está chegando agora à reta final do programa, já fica aqui um convite para novas participações. Como a gente pode diferenciar uma empresa que realmente tem práticas sustentáveis daquelas que praticam o que a gente chama de greenwashing, né? Queria até que você também falasse um pouquinho sobre esse conceito. O conceito de greenwashing, né, que seria uma lavagem ou uma maquiagem verde, né, que é o mais comum, né, que a empresa... Infelizmente, né? Que a empresa querer passar uma imagem de que ela é mais sustentável, de que ela é mais preocupada com o assunto do que de fato é. Né?
A raiz, para você entender isso, é conhecer a operação da empresa. É conhecer o core business, né? Ou seja, a atividade fim da empresa. Então, porque é muito comum uma empresa, digamos, que, sei lá, ela trabalha com uma extração mineral, né? Ela trabalha com extração mineral e aí patrocina, às vezes, um trabalho de cultura que vai circular não sei aonde. E que muito bom que faça. Importante que haja a filantropia, que haja o incentivo à cultura. Isso é muito importante, não há questão nisso. O problema é quando a empresa quer usar isso para criar uma visibilidade, um recall, né, uma audiência em cima de uma percepção, e no negócio fim da empresa, ela não observa isso. Então hoje, por exemplo, quando a gente fala de gestão de emissões, quando você fala, por exemplo, do escopo 1, 2 e 3, né? Então, resumindo, né? Então, o escopo mais avançado é quando você tem que olhar, por exemplo, para a sua cadeia de produção. Então, quem são os seus fornecedores? Né? Essa matéria-prima que você está consumindo, da onde ela veio? Como ela foi produzida? Que energia ela usou? Onde foi produzido tal insumo? Né? Uma empresa que usa açúcar, que usa óleo de palma, né? Em que contexto isso foi produzido, né? Então, eu vejo que a chave para você olhar isso é olhar a cadeia de produção da empresa para entender se ela está, de fato, modificando o modelo de negócio dela ou se ela está só investindo em comunicação, em coisas que aparentemente têm impacto, e às vezes até tem, porque se ela investe num projeto, aquilo tem um impacto, mas é um impacto muito pequeno do ponto de vista quantitativo em relação à operação dela como um todo. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação e que fique, como falei agora há pouco, convite para você estar conosco em novos momentos e deixar aí os 30 segundos finais para suas considerações, lançando aí uma pergunta: você acha que o Brasil está preparado para lidar com as mudanças climáticas? Eu acho que o Brasil ele está preparado para fazer o que tem que ser feito, né? Que é um país de grandes proporções, que tem a capacidade, digamos, intelectual e de infraestrutura, sim, para lidar com isso, e também precisa de vontade política, né, para você fazer as mudanças e, de fato, colocar o país para ser um país à frente da transição climática global que o mundo precisa. Né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que a vida não acontece nem na União, nem nos estados, acontece nos municípios. Com certeza. E aí você precisa fazer com que tudo isso possa ser territorializado, né, nos 5.570 municípios, em especial aqueles que, como a nossa região aqui, tem riscos adicionais por conta da topografia, enfim. Mas aí é conversa para outros programas. Agradecer, Pedro, a sua participação conosco, desejar muito sucesso na caminhada e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que estiveram conosco até esse momento. Lembrando que toda sexta, 21h40, temos aqui uma nova edição do programa Visão em Ação 5.0. Um grande abraço e até a próxima.